Um garoto se muda de Tóquio para Hokkaido. Ele observa a paisagem de Hokkaido e, apesar do desconforto, sente paz. Seu celular está quase sem bateria quando ele vê uma garota loira, onde ele chama ela de Jiaron. Ele pede ajuda para chegar ao destino e descobre que está a 3 horas de distância e lamenta ter saído do táxi muito cedo. Ele pensou que caminharia um pouco até o outro distrito, mas o garoto diz que precisa pegar outro táxi. Ela informa que não há táxi na área, mas ele insiste em chamar por telefone. Ela diz que com sorte o táxi chegará em 30 minutos. O garoto decide esperar um táxi mesmo assim, mas ela o convida para pegarem o ônibus juntos e chegará em 5 minutos, indo para o destino dele. Ele fica animado, agradece e revela que se mudou de Tóquio para aquela cidade por motivos familiares. Ela acha Kitami mediano em comparação a Tóquio e pensa que ele deve achar todos ali bregas. No entanto, ele gosta da paz em Kitami e revela ter 16 anos, mesma idade que a garota tem. Ela fica animada e pergunta onde ele iria estudar e acaba descobrindo que ele vai estudar no mesmo colégio que ela, Okuryo. Essa menina pega o rapaz pelo braço devido ao frio, perguntando se ele quer que ela solte ele. Ela espirra e sai alguma coisa do seu nariz, o deixando encantado com aquilo. E preocupado com ela, ele oferece um lenço para ela se limpar. Mesmo com frio, ele fica aéreo, pois nunca teve tanto contato com uma garota em Tóquio. Ela o chama, mas ele está perdido em pensamentos. Para obter respostas, ela coloca gelo em sua camisa, fazendo-o pular de frio. Ele a elogia sem querer, a chamando de bonita, deixando-a envergonhada. O ônibus dela chega e ele pergunta o nome dela, e ela fala que é Fukuyo Minami e vai embora. Ele comemora estar em Hokkaido, mas percebe que deveria ter ido no ônibus com ela. No dia seguinte, na escola, ele se apresenta como Shiki Tsubasa e depois de se sentar, se pergunta se a garota ficou em outra sala. Só que ela chega atrasada e ele descobre que Minami está na mesma turma que ele, ficando surpreso com clichês de filmes acontecendo com ele. Durante a aula, Minami elogia o nome de Shiki e o chama pelo primeiro nome, Tsubasa. Shiki fica envergonhado, pois praticamente ninguém o chama assim, revelando que apenas sua família e amigos o chamam dessa forma. Shiki sente frio e percebe que todos usam mantas e fica decepcionado por não ter pesquisado isso antes, e Minami lhe oferece uma, e ao usar, ele se sente satisfeito por estar aquecido, mas acaba tendo um pensamento indecente com Minami. No final da aula, ele agradece pela manta e ela acaba cheirando ela, insinuando que a manta ficou com o cheiro dele e dela juntos, deixando Shiki com vergonha. Ela pede para ele retribuir pelo que ela fez e assim ela pede para acompanhá-la até a estação, já que ela estava sozinha. No caminho, ela pergunta se ele tem namorada e ele rapidamente nega. A garota ri com a resposta rápida de Shiki sobre sua solteirice. Curiosa, ela pergunta sobre os lugares que ele costumava frequentar em Tóquio durante encontros, e Shiki sugere Harajuku e Shirokubo. Shiki, sem experiência real em encontros, confessa ter lido sobre isso na internet. Minami fica surpresa e diz que pensava que ele preferiria ir em Shibuya. Ao se despedir, Minami o convida para sua casa no dia seguinte, já que não teriam aula. Shiki, um pouco perplexo com a rapidez dos acontecimentos, aceita por conta da fofura de Minami. No dia seguinte, ao chegar à casa dela, Shiki pondera sobre a situação, preocupado com sua família descobrir. No entanto, ele se sente tentado a entrar ao lembrar de Minami. Ao apertar a campainha, ela diz que ele poderia entrar, e ao abrir a porta, vê Minami e ela o recebe com uma roupa um pouco extravagante, o deixando bastante envergonhado. Ela diz que Shiki tem muita sorte, pois seus pais não estão em casa, e convida Shiki para a sala. Lá, ele nota um aquecimento num tapete, e ela acaba o provocando com um toque com seu pé. Ela pergunta se ele quer alguma bebida e ele aceita qualquer coisa. Minami dá um suco para ele, falando que é seu preferido. Quando Shiki bebe o suco, diz que é muito bom e fala que é semelhante a uma bebida de iogurte que ele costumava tomar antigamente. Minami, ao colocar o seu suco, ela tem um pequeno acidente, derramando o suco na sua roupa e fica com uma aparência um pouco suspeita e quase faz Shiki ter um ataque do coração. E depois disso, ela fala que vai trocar de roupa, pois ela não pode ficar daquele jeito. Ao retornar, Shiki percebe que ela vestiu algo mais provocante, surpreendendo ele e o deixando mais envergonhado. Ele tenta mudar o foco ao sugerir assistir a um filme que trouxe de casa. Durante o filme, uma cena constrangedora de pegação inicia e Shiki fica tenso. Minami toca ele levemente com seu pé e ele interpreta tudo com má intenção. Ao olhar para Minami, Shiki descobre que ela estava dormindo o tempo todo. Ele acha que ela é descuidada ao dormir ao lado de um desconhecido. Ao acordar, ela percebe que está com o casaco de Shiki e fica sem
entender nada. Minami pergunta sobre o filme e ele diz que já acabou e que ele precisava ir embora. Ele deixa o DVD com ela, para ela poder ver o filme depois, e ao caminhar para casa, Minami o alcança, pede desculpas, mas antes dela terminar de falar, ele corre em direção dela e coloca seu cachecol nela, perguntando se ela estava ficando maluca, saindo daquele jeito na neve, sem quase nenhuma roupa, pois ela poderia pegar um resfriado. Minami fica envergonhada e Shiki pergunta se ela quer também seu casaco, mas ela diz que está bem agora, dizendo que está bem quentinha, e oferece para ele comida como compensação de ter dormido durante o filme. Enquanto Shiki come, ela acaba percebendo um arroz no seu rosto e acaba pegando um arroz e comendo, deixando o Shiki mais vermelho do que um pimentão. Antes da aula, Fuyuki faz um boneco de neve e posta uma foto sorridente nas redes sociais. Ao encontrar Tsubasa lendo um cartaz sobre o Festival Cultural de Inverno, ela pergunta se ele não quer ir junto com ela e ele aceita. Na casa dela, a família planeja um passeio, mas Fuyuki prefere ir ao Festival de Inverno com Tsubasa. No dia seguinte, Tsubasa se prepara para encontrar Fuyuki, ansioso pelo possível encontro. Ao vê-la, ele fica impressionado com sua beleza e tenta se acalmar. Ainda assim, questiona se a roupa dela é casual, achando estranho vê-la coberta, já que costuma mostrar mais pele. Fuyuki pergunta se está bonita e ele concorda friamente, mas ela não acredita por conta de sua resposta fria, mas ele diz que ela está muito bonita e que não sabe como reagir. Ao mudar de assunto para o Festival de Inverno, ela fica desanimada, pensando que Tsubasa não iria gostar, mas ele se mostra empolgado. Ao chegarem, ele elogia o evento e Fuyuki se surpreende. Ao tirarem uma foto, ela nota sua expressão engraçada. Enquanto esperam na fila, ele escolhe um cachorro quente açucarado e ela pede uma mordida. Ele se preocupa com a situação, mas acaba cedendo, e quando ele vai morder, ele age de uma forma estranha. Fuyuka, notando sua reação, ela o provoca e ele pergunta o que aconteceu, sendo acusado de ser fácil de entender por ela. Eles seguem o caminho, se divertindo como um casal. Ao sentarem para tomar uma bebida, ele conta sobre a diferença de Tóquio com aquela cidade, dizendo que a cidade é muito diferente, mas ainda é o Japão. Tsubasa agradece por passarem um dia juntos, deixando Fuyuka feliz. Ela expressa sua preocupação sobre o festival de inverno, mas ele a faz gostar mais de Hokkaido. Ao falar sobre a cidade, ela quase cai, mas Tsubasa a salva. Eles ficam cara a cara e acabam ficando envergonhados. Fuyuka agradece pela ajuda de Tsubasa, se mostrando envergonhada, e ele diz que tudo bem. Mais tarde, ela sugere saírem novamente e menciona um festival de Sapporo. Na escola, ela traz miojo para ele, explicando como fazer uma sopa chinesa com um caldo. Ele fica surpreso e agradecido pela novidade. Tsubasa fica impressionado com o miojo que Fuyuka trouxe. Ele experimenta o miojo e elogia, alegando estar bom. Tsubasa mostra sua marmita de gente rica, deixando Fuyuka animada. Ele fala que é comida de ano novo e Fuyuka quer tirar uma foto. Depois de comer, agradece pela comida e Tsubasa destaca que nunca tinha comido miojo antes. Ele explica que muitas coisas são novas para ele, o que surpreende Fuyuka. Ela pensa que ele é mimado, então pede para ir à sua casa. Ele fica preocupado, pois sua avó está em casa e ela é um pouco rigorosa. E no caminho o convida para entrar no ícolo, deixado por crianças, que é tipo uma casinha de neve. Fuyuki entra lá e diz que cabe 2 pessoas e pede para Tsubasa entrar também. Ele fica sem jeito e acaba sendo puxado por ela para o buraco, e eles começam a fazer perguntas suspeitas. Ele reclama do aperto e ela pede para que ele chegue mais perto, mas continua apertado. Ele pensa em sair e ela o impede, fazendo barulhos suspeitos. Quando ele ouve alguém, Tsubasa sai e percebe que é sua avó. Tsubasa fica inquieto e diz que precisa inventar algo rapidamente, mas Fuyuki agarra ele, falando sobre a primeira vez de Tsubasa, e a avó dele fica desconfiada. Fuyuka se apresenta e diz que comeu um pouco da marmita da avó de Tsubasa. A avó expressa uma cara de que não gostou, mas quando o Fuyuki elogia sua comida, ela amolece. Ela pergunta a relação com o neto dela, e quando Fuyuka vai falar, Tsubasa interfere, dizendo que eles são apenas colegas. A avó entende a resposta e menciona que eles precisam ir embora, e que tem muito a fazer com Tsubasa. Ele se preocupa por não ter controle com a avó, e Tsubasa fala que sua avó não gosta de relacionamentos abertos. Ele pensa que isso pode ser o fim em Hokkaido, mas Fuyuka reaparece, dizendo que está falando com Tsubasa, pois ele está ignorando ela. Fuyuki pergunta à avó de Tsubasa por que ela está usando um guarda-chuva na neve, e ela alerta sobre o perigo de escorregar com as mãos ocupadas
preocupadas e ocasionar de se machucar, e sugere que é melhor ela usar as mãos para retirar a neve ao invés do guarda-chuva. Fuyuki também dá dicas sobre o gelo à frente. Ela oferece ajuda, pega a bolsa da avó de Tsubasa e menciona a importância de cuidar das mãos dela, que fazem comida deliciosas. Tsubasa oferece para levar a bolsa e Fuyuki a entrega e fala que pensava que ele não queria falar com ela, já que ele tinha falado que ela era apenas uma colega. Tsubasa pede para ela não ficar daquele jeito e sussurra no ouvido dela que ela é uma amiga muito importante, a deixando envergonhada. Ao chegarem a casa, a avó agradece a Fuyuki e pede para ela ficar para tomar um chá. A avó pensa que Tsubasa a escolheu e por isso ela deve ser boa. Entretanto, ao levar o chá, descobre que a garota tira fotos da casa e zomba de Tsubasa por ele ser rico. A avó decide dar um voto de confiança a Fuyuki pelo sorriso de Tsubasa. No dia seguinte, na escola, eles formam duplas para a aula de esqui e Tsubasa fica atrás de Fuyuki, percebendo que sua parceira será Akino. Em outro dia, Fuyuki anima-se para esquiar com Tsubasa em Hokkaido. Fuyuki esquia desde o ensino fundamental, enquanto Tsubasa tem medo, pois em Tóquio raramente neva. Ao questionar se Sayori também está empolgada para esquiar, Tsubasa nota que algo estranho está acontecendo entre as duas. Fuyuki quer ser amiga de Sayori, mas ela sempre a ignora. Chegando ao local, são divididos em turmas A, B e C. Tsubasa é sugerido para a turma C devido à sua inexperiência em esquiar, e o mentor o coloca para treinar caminhada com Sayori, pois ela também não sabe esquiar. Tsubasa tenta se aproximar, mas Sayori está usando fones de ouvido. Tsubasa percebe que a garota parece querer ficar sozinha e decide não insistir para evitar irritá-la. Enquanto Tsubasa pensa nisso, Sayori começa a esquiar e ele a segue, aprendendo a movimentar-se melhor ao mudar o peso de uma perna para a outra. Quando Sayori cai, Tsubasa vai ajudá-la, mas ela se levanta sozinha. Ao observar Fuyuki, Tsubasa percebe que ela esquia bem e Tsubasa elogia ela. Sayori pergunta se ele está saindo com Fuyuki e Tsubasa nega, explicando que Fuyuki e ele são apenas amigos. Sayori descreve Fuyuki como uma garota popular e extrovertida, mas Tsubasa percebe que Sayori é uma pessoa solitária. Sayori revela que Fuyuki tem tudo o que ela não tem e decide voltar a praticar. Enquanto isso, Fuyuki ajuda um garotinho a esquiar na área avançada, apresentando-se como uma guiaro de resgate das montanhas Nevada. Ao retornar ao grupo, o mentor se desculpa por estar ocupado demais com as outras turmas e por ter acabado se esquecendo de Tsubasa e Sayori. Tsubasa diz que estava tudo bem. Ele pergunta sobre o intervalo do almoço, mas descobre que a maioria da turma já está nele. O professor esqueceu deles, mas permite que comece o intervalo naquele momento. Ao voltar para o ônibus, Tsubasa decide comer em outro local para deixar Sayori à vontade. No refeitório, percebe que esqueceu seus hashis na bolsa e volta para buscar eles. Ao retornar ao ônibus, vê Sayori se trocando e fica totalmente envergonhado. Ele se desculpa explicando que só queria pegar seus hashis. Tsubasa tenta sair, mas Sayori o impede de sair e diz que queria falar algo para ele. E durante a refeição, Sayori finalmente fala. Ela explica sua insegurança, vergonha de praticar esportes e as dificuldades que enfrenta por conta do seu corpo suar demais. Tsubasa se desculpa novamente, mas ela o tranquiliza, assumindo a responsabilidade por não cuidar de sua privacidade adequadamente. Sayori conta a Tsubasa sobre sua vida pessoal, explicando que prefere falar com ele, um estranho, do que com conhecidos. Ela acredita que estão na mesma situação de solidão. Ao ouvir o celular de Sayori tocar, ela fica muito envergonhada, mas Tsubasa deixa verificar a mensagem. Sayori puxa um videogame portátil e descobre uma atualização de um jogo que ela voltou a jogar. Tsubasa não conhece o jogo, então Sayori o desafia a jogar. Ele perde rapidamente e Sayori percebe que é a sua primeira vez. Ela se aproxima para ensiná-lo e Tsubasa fica envergonhado por ela estar muito perto. Sayori explica seus problemas de se aproximar das pessoas devido à sua aparência e Tsubasa a tranquiliza, elogiando sua singularidade e expressando a alegria por tê-la conhecido. Tsubasa pediu a Sayori para ensiná-lo mais sobre os jogos e ela diz que só ensinaria se ele a chamasse de professora e Tsubasa concorda em chamá-la de professora. Enquanto praticavam, Tsubasa ficou impressionado com o entusiasmo de Sayori por
amou os jogos e ela o incentivou a praticar mais. No entanto, Tsubasa só conseguiu vencer o NPC mais fraco do jogo. Ao perceberem que estavam atrasados para a aula, decidiram esquiar. Fuyuki notou os dois subindo a montanha, e Tsubasa e Sayori ficam assustados por conta da altura. Tsubasa explica que se desafiava a experimentar coisas novas em Hokkaido, e Sayori perguntou sobre sua motivação para esquiar. Ele revelou que Fuyuki o incentivou, sendo sua primeira amiga na cidade. E aí Sayori pergunta a ele se ele está gostando de Fuyuki, mas Tsubasa fica todo envergonhado e calado, e ela diz que aquilo respondia à sua resposta. Chegando ao topo, Tsubasa fala que queria fazer uma aposta. Se ele conseguisse descer a montanha sem cair, Sayori deveria falar com Fuyuki. Ela concordou, pedindo para não ser deixada para trás. Tsubasa desce a montanha e se mantém concentrado para não cair. Conseguindo assim, chega lá embaixo com sucesso, mas ao olhar para trás, viu Sayori perdendo o controle. Fuyuki aparece e a ajuda a parar com segurança. Elas duas caem e Fuyuki pergunta a Sayori se ela está bem, e Sayori, com um jeito tímido, fala que sim, deixando Fuyuki feliz por ela ter finalmente respondido ela. O professor fica furioso, mas Tsubasa explica a situação, assumindo toda a responsabilidade e pedindo desculpas de maneira muito humilhante. No caminho de volta, Fuyuki e Sayori se tornaram amigas, embora Fuyuki tenha ficado com ciúmes da proximidade entre Tsubasa e Sayori. No dia seguinte, Tsubasa se pergunta se conseguirá enfrentar a neve e reclama das dores após esquiar. Sua avó o incentiva a ter determinação para se tornar um habitante de Hokkaido. Ele promete fazer o seu melhor, mas a caminho da escola fica resfriado e se desespera no frio intenso. Ao quase ser atropelado por um carro, pensa em desistir e lembra de Fuyuki e se pergunta se ele está morrendo, mas a lembrança na verdade era realidade, pois Fuyuki estava o chamando. Ela aconselha Tsubasa a não andar na nevasca e o leva para a escola de carro, com a mãe dela sugerindo que ele relaxe. Tsubasa nota a semelhança entre a mãe e Fuyuki. Fuyuki brinca com Tsubasa sobre o carro apertado, sugerindo que é por ele ser rico. A mãe dela pergunta se ele é o garoto rico mencionado por Fuyuki. Tsubasa fica nervoso com tanta atenção, e a mãe pergunta se ele tem namorada na sua cidade natal. Ele se sente envergonhado e quando Fuyuki vai tocar nele, ele começa a sentir muita dor. Fuyuki comenta sobre não abusar dos músculos dele e Tsubasa entende isso de outra forma. A mãe de Fuyuki elogia Tsubasa, sugerindo que ele e sua filha fariam um belo casal. Tsubasa, constrangido, nega ter namorado em Tóquio. A mãe oferece a filha a Tsubasa e Fuyuki pede para ela parar. Durante a viagem, a mãe de Fuyuki fala sobre a nevasca e Tsubasa comenta sobre a escola continuar aberta. Fuyuki explica que a nevasca teria que ser pior para a escola fechar. Tsubasa comenta sobre como as pessoas em Tóquio reagiriam a uma nevasca dessa e fala que as pessoas ali parecem ser resistentes ao frio, pois andam com roupas simples naquele frio. Fuyuki e sua mãe negam que são resistentes e dizem que só saem daquela forma porque não tem como ser estilosa no frio. Durante a viagem, a mãe de Fuyuki menciona a dificuldade das crianças em chegar à escola no inverno. Fuyuki explica que sua escolha de vestuário é muito alta e o custo é elevado de se vestir no inverno. Ela expressa o desejo de trabalhar para comprar roupas, mas a mãe acha que ela é muito jovem para isso. Tsubasa elogia a união da família e percebe as dificuldades de ser uma Gyaru em Hokkaido. E sem querer, ele pensa alto e elogia a beleza de Fuyuki e sua mãe, as deixando muito envergonhadas e pedindo para ele parar, fazendo Tsubasa perceber que acabou pensando alto de novo. Ao chegarem à escola, Tsubasa agradece pela ajuda no caminho. A mãe de Fuyuki oferece uma carona em caso de nevasca, pois as casas deles não ficam tão longe uma da outra. Ela elogia a jogada de Fuyuki com um garoto e Fuyuki fica toda sem jeito. Sayori se une a Fuyuki e Tsubasa, mas fica chateada quando Fuyuki a abraça com força. Sayori diz que estava com dor no corpo e Tsubasa diz que ele estava também, pois não estava acostumado a esquiar. Fuyuki fica com ciúmes dos dois, pois eles estão se dando muito bem e acha aquilo injusto. Durante a aula, Fuyuki menciona que Tsubasa conseguiu equipamentos para o frio. Tsubasa se sentia mal por perder o cobertor de Fuyuki constantemente. Tsubasa fica surpreso quando Fuyuki tira parte de sua roupa para mostrar alguns equipamentos que a esquenta, e ela acaba lhe dando alguns equipamentos para ele se esquentar também. Ele percebe que está se dando bem com uma Gyaru, algo que nunca iria acontecer em Tóquio. Fuyuki comenta sobre a necessidade de um novo batom e sugere que eles podem ir para o mercado depois da aula para poder comprar o batom. E Tsubasa aceita a oferta, se mostrando para Fuyuki que ele está se tornando um
verdadeiro morador de Hokkaido. Ele percebe que ela está certa, e Fuyuki diz que ele está pegando isso dela, pois ela é um habitante de Hokkaido também. Tsubasa lembra que sua avó comentou sobre isso mais cedo também. Sayori entra na conversa, alertando que Fuyuki não é um bom exemplo de habitante local. Fuyuki afirma ser 100% nascida e criada ali, mas Sayori diz que ela não usa gírias locais ou o sotaque dali. Fuyuki explica que sua família em Sapporo usa as gírias de Hokkaido, mas Sayori diz que apenas seus avós fazem isso. Tsubasa conclui que a forma de falar varia conforme o local, a família e a idade das pessoas. Notando que Sayori trouxe um videogame, Tsubasa convida para jogar, mas ela o considera inocente. Ele explica que Sayori é sua professora game e convida Fuyuki para se tornar aluna também. Fuyuki decide participar e após a aula, eles combinam de se encontrar no Tobo, um mercado enorme na cidade. Chegando lá, Tsubasa percebe que é um local enorme, mas Sayori sugere que as lojas em Tóquio são provavelmente maiores e mais sofisticadas. Tsubasa confirma que as lojas em Tóquio são mais tecnológicas, mas aquele local é diferente, pois é espaçoso e tranquilo. Eles jogam um videogame e Fuyuki vence. Sayori se junta e celebra com ela. Tsubasa vai ao banheiro, Fuyuki sugere comprar cosméticos e Sayori concorda. Elas vão às compras e dizem que compraram os produtos de acordo com a escolha de Tsubasa, e ele se desculpa pela escolha dos produtos. Em casa, ele faz a tarefa de inglês e se pergunta se é para entregar amanhã. Ele então manda uma mensagem para Fuyuki, perguntando sobre, e ela fala que estava no banheiro, e acaba mandando uma foto para ele. E Tsubasa recebe a foto de Fuyuki no banho, se distraindo, e ele diz que os estudos dele acabaram ao ver algo surpreendente, e fica muito envergonhado. Fuyuki fica ansiosa pela resposta do garoto após uma foto enviada. Tsubasa responde formalmente por mensagem, dizendo que a raposa é muito linda, deixando-a insegura, pois esperava uma reação mais exagerada. Ela acaba mandando outra foto, mostrando seu rosto, e Tsubasa fica todo vermelho, mas mesmo assim, ele responde de uma maneira normal, a deixando mais irritada ainda. Ela então liga para ele, e quando ele atende, ela pede para ele olhar a tela, e Tsubasa descobre que era uma videochamada, e vê Fuyuki se mostrando no banho, e Fuyuki descobre que ele estava constrangido ao ver suas fotos e por vê-la, deixando ela muito feliz e rindo muito. Por engano, ela revela estar sem roupa ao telefone. Tsubasa vira o celular para baixo e continua a conversa normalmente. Fuyuki menciona não tomar banho diariamente para economizar na energia, pois senão a conta iria chegar a um absurdo. Ela sugere que Shiki visite fontes termais em Kitami, dizendo que ela vai sempre com sua família, e ele concorda em ir algum dia. Ela propõe ir junto, deixando Tsubasa envergonhado. Ele muda de assunto e pergunta sobre a tarefa de inglês. Fuyuki fica surpresa e assustada, e acaba lembrando que não começou a tarefa. Ela se levanta de uma vez e seu celular cai. Tsubasa se assusta e acaba deixando o celular cair também. Quando o celular de Fuyuki vai caindo, ele mostra algumas partes de seu corpo, e quando ela o pega, pergunta a Tsubasa se ele viu. Tsubasa diz que acabou não vendo nada, pois seu celular também havia caído, e pergunta o que foi que aconteceu. Fuyuki diz que não era nada e diz que precisava ir e se despede estranhamente. Tsubasa percebe a mudança dela e pensa que foi por conta do choque de saber sobre a tarefa de inglês. Fuyuki se pergunta por que ela estava fazendo algo tão indecente, e a sua mãe aparece. Ela fica toda sem jeito e sua mãe pergunta se ela está tonta. Ao mentir para sua mãe, ela diz que estava só um pouquinho tonta. No dia seguinte, ela acaba esquecendo de fazer a tarefa, resultando em uma bronca do professor. Em um karaokê, Tsubasa elogia a habilidade de Fuyuki em cantar, e ela diz que sempre canta a mesma música porque a anima. Sayori conversa com Tsubasa sobre karaokê. Ele confessa nervosismo no ambiente, pois nunca foi com os amigos para lá. Sayori revela que costuma ir sozinha, causando surpresa em Tsubasa. Durante a busca por uma música para cantar, Fuyuki sugere ajudar Tsubasa e Sayori. Durante a pausa para comer, discutem sobre os exames e a ideia de uma festa de estudantes. Enquanto isso, as garotas falam sobre as unhas de Sayori. Fuyuki menciona o dia dos namorados, e os garotos revelam ânimo para ganhar chocolate. Uma garota sugere dar chocolate a um garoto, que aceita feliz. Em seguida, ele pergunta se Fuyuki faria o mesmo. O garoto ruivo pede chocolate, e ela revela ter feito 60 no ano passado, distribuindo para todos os colegas. E Tsubasa fica aliviado, percebendo que ela não dará só para uma pessoa. Outra
garota pergunta se Sayori faz chocolate e ela diz que não, preferindo gastar dinheiro em hobbies, que é seus jogos. Todos admiram sua sinceridade. Tsubasa revela que só ganhou chocolate da família, decepcionando os garotos. Após o karaokê, Fuyuki diz que se divertiu muito e propõe outro encontro. Sayori queria dizer alguma coisa, mas ela se cala. No caminho, Fuyuki elogia o canto de Tsubasa. Enquanto conversam, Sayori se distrai com notícias sobre chocolates do Dia dos Namorados em seu celular. No dia seguinte, Sayori decide priorizar seus jogos e pretende esquecer a ideia de comprar chocolate. No entanto, muda de ideia e vai até a loja. Lá, encontra Fuyuki, que está procurando ingredientes para fazer seus chocolates. Sayori disfarça, dizendo que está comprando esmalte, mas Fuyuki acaba percebendo que ela tinha falado que tinha muitos esmaltes, e então ela pede a Fuyuki ajuda para escolher alguns produtos. Ao falarem sobre o Dia dos Namorados, Sayori revela que gosta de ganache, um chocolate muito gostoso. Fuyuki diz que iria comprar os chocolates e Sayori decide também que vai comprar alguns ingredientes para fazer chocolate também. Ela explica que iria fazer chocolate para Fuyuki. Ao saírem das compras, Fuyuki se oferece para ajudar Sayori a preparar os chocolates. Sayori pergunta a Fuyuki se ela pretende dar chocolate a Tsubasa, explicando que eles se dão bem, e Fuyuki fica sem jeito. Sayori se sente intrusiva na conversa com Fuyuki e decide ir embora, mas Fuyuki a tranquiliza. Elas combinam de se encontrar na escola no dia seguinte. Enquanto isso, Tsubasa termina de revisar as suas tarefas, mas acaba se perguntando se ele iria ganhar algum chocolate no outro dia. Fuyuki manda mensagem para Sayori perguntando se ela estava acordada. Sayori responde e Fuyuki diz que iria ajudá-la sobre fazer os chocolates. Fuyuki sugere um método simples e depois Sayori pergunta sobre o chocolate dela. Fuyuki diz que ela verá na escola e revela que fez 70 chocolates, surpreendendo Sayori por ela ter muitos amigos. Fuyuki elogia Sayori e sua motivação em fazer chocolates, e Sayori se emociona quando questionada sobre para quem está fazendo chocolate. Ela disfarça dizendo que é para Fuyuki, mas Fuyuki quer saber para quem mais Sayori dará chocolates. Fuyuki acaba derramando algumas coisas nos chocolates que ela fez e fica desesperada. Ela conta a Sayori sobre o incidente na cozinha, pedindo para ela não se preocupar e se concentrar no chocolate dela. No dia seguinte, Tsubasa, ansioso para ganhar chocolate, fica desapontada ao encontrar seu armário vazio. Fuyuki, no entanto, surpreende ele com um chocolate de mercearia. Mesmo assim, Tsubasa se parece feliz. Enquanto Fuyuki distribui chocolates na sala, Fuyuki explica que teve problemas na produção, mas o garoto, ruivo, acaba sendo rude com ela e fala que está decepcionado. Sayori, preocupada, pensa que algo aconteceu com Fuyuki. Sayori intervém e vai até o garoto para defender Fuyuki, ameaçando ele e fala para ele nunca mais falar isso com ela, e se ele falar, ela iria acabar com ele. Na primeira aula, Tsubasa percebe que Fuyuki está pensativa. Após a aula, informam sobre uma pausa nos clubes devido a exames. Tsubasa e Fuyuki ficam para a faxina e comentam sobre a escola estar muito quieta. Tsubasa muda de assunto e agradece a Fuyuki pelo chocolate. Fuyuki começa a chorar e revela que estragou o chocolate de todos e acabou deixando todos decepcionados. Tsubasa fica sem saber o que fazer e para tentar acalmar ela, Tsubasa começa a tocar no piano e quando ele termina de tocar, ela pergunta o que Tsubasa estava fazendo ali. Tsubasa fala que não sabia como alegrar ela e que queria fazer com que ela ficasse bem, já que ela está sempre cuidando dele, e por isso ele tocou a música que ela havia dito que gostava muito no karaokê. Fuyuki se emociona e fala que agora está feliz e agradece a Tsubasa. Sayori aparece e explica que está ali para entregar o chocolate. Fuyuki diz que não iria atrapalhar, mas acaba descobrindo que o chocolate na verdade era para ela e fica muito feliz com aquilo, abraçando Sayori. Tsubasa se desespera, pois ele pensava que o chocolate seria para ele e diz que queria cavar um buraco no chão para se esconder, mas Sayori lhe dá um pouco também, dizendo que ela fez o dele com os restos dos que sobraram de Fuyuki, e Tsubasa fica feliz com isso. Eles começam a comer os chocolates juntos, mostrando um significado de amizade. No dia seguinte à aula, o professor avisa sobre os exames finais na próxima semana. Tsubasa, confiante por ter estudado todas as matérias, só precisa revisar as partes difíceis. Fuyuki reclama da rapidez dos exames, enquanto Tsubasa os vê como uma chance de mostrar seu esforço. Ele se desculpa por parecer nerd demais, e Fuyuki, ao invés de ficar enojada por ele ser um nerdola, o convida para estudar em sua casa. Sayuri aparece e ela é convidada por Fuyuki também. Apesar de não querer estudar, Sayuri concorda em participar, confiando na inteligência de Tsubasa. Tsubasa concorda que ensinar é aprender, então
então decide ajudar as garotas nos estudos. Chegando na casa de Fuyuki, descobrem que os pais dela não estão em casa, deixando os três sozinhos. Tsubasa conhece o caminho, o que faz Sayuri pensar coisas erradas, mas ele explica que já assistirá a um filme lá. No quarto de Fuyuki, Tsubasa se sente tenso por ser a sua primeira vez em um quarto de uma garota, mas tenta controlar seus pensamentos, pois ele começou a pensar algumas coisas inapropriadas de Fuyuki. Sayuri percebe e o chama de pervertido. Fuyuki traz refrigerantes para eles beberem, e Sayuri elogia sua escolha. Tsubasa, que nunca tinha experimentado aquele tipo de refrigerante, experimenta ele e adora o sabor e descobre que é uma bebida local. Tsubasa propõe um tema de estudo sobre a história mundial, começando com uma crença que envolve a vontade absoluta de Deus, chamada predestinação, associada a um teólogo chamado Calvino. Tsubasa pergunta sobre a doutrina e Sayuri responde corretamente. Ela então discute uma lei de 1559 na Inglaterra chamada Ato da Uniformidade. Sayuri então faz uma pergunta a Tsubasa e Tsubasa responde corretamente a pergunta seguinte sobre o evento e Sayuri pede a Fuyuki que faça a próxima pergunta. Fuyuki menciona uma curiosidade sobre a produção de hortelã por Tami para mudar o assunto. Fuyuki diz que foi seu pai que deu a informação. Fuyuki confessa ter tentado impressionar. Tsubasa motiva e assume a próxima pergunta. Após os estudos, Fuyuki se sente exausto. Tsubasa elogia o esforço delas. Ao ver a hora, Tsubasa percebe que já está muito tarde e sai voado de lá. Ao tentar sair da casa de Fuyuki, acaba batendo de cara com os peitos da mãe de Fuyuki. Esta oferece carona, elogiando o talento de Tsubasa no piano e compartilhando o que aconteceu com Fuyuki no dia dos namorados. Ela presenteia Tsubasa com um refrigerante e vai embora. E quando Tsubasa vai entrar em casa, sua avó está esperando ele, furiosa pelo seu atraso. Ela o repreende, lembrando-o de seguir as regras, já que mora sob o seu teto. A atmosfera fica totalmente estranha e ele fica assustado ao conversar com sua avó. Tsubasa admite seu erro e promete não tolerar mais falhas. Mais tarde, ele se encanta com uma garota desconhecida que afasta covos do lixo com um galho de árvore. Ao descrevê-la para Fuyuki na escola, descobre que é Rena, uma famosa modelo da escola. Apesar da beleza, Tsubasa suspeita que ela seja estrangeira. Fuyuki convida Tsubasa para estudar de novo em sua casa, mas ele recusa o convite, explicando que precisa estudar sozinho, pois queria se dar melhor nos exames. Fuyuki compreende e Tsubasa opta por não contar sobre a bronca que levou da sua avó, para evitar preocupações. Fuyuki tenta estudar com Sayuri, mas ela está ocupada pensando em estratégias de jogo, e diz que não tem como estudar com ela, pois elas não iriam estudar, e Fuyuki concorda. Durante o intervalo, Sayuri percebe que Fuyuki está chateada com Tsubasa, por ele ter recusado estudar em sua casa. No entanto, Fuyuki nega estar brava e explica que não se importa com isso. Tsubasa, na biblioteca, encontra Rena dormindo, mas ela o tranquiliza, dizendo ser responsável pela biblioteca e por isso ela pode dormir ali. Eles conversam brevemente e ela nota sua postura boa, faz algumas perguntas, mas logo lembra que ele estava estudando e deseja sorte para ele, deixando o local. Tsubasa volta para casa e sua avó o aconselha a fortalecer sua mente após baixar a sua guarda. Ele é convidado para uma cerimônia do chá para controlar impulsos. Antes disso, uma pessoa toca a campainha e Tsubasa vai ver quem é, e ele descobre que era Rena, que está ali para entregar o boletim da vizinhança, e assim Tsubasa percebe que ela é sua vizinha. Rena fica impressionada com as roupas tradicionais de Tsubasa e acaba caindo. A avó de Tsubasa se preocupa e vai ver o que ele está fazendo, mas acaba vendo uma coisa e fica toda envergonhada, pois ela viu Rena em cima de Tsubasa, mas Rena explica que ela acabou escorregando e Tsubasa a salvou e tudo foi resolvido. Tsubasa acha aquilo tudo estranho, pois sua avó nunca tinha agido daquela forma, e a avó de Tsubasa insiste na importância da cerimônia do chá e destaca que Tsubasa deve se destacar nos estudos e ficar entre os 10 melhores ou será mandado de volta para Tóquio. No dia seguinte, Tsubasa saiu de casa surpreso com a situação. Embora considerasse exagerado buscar a nota máxima, entendia as circunstâncias. Ao refletir, Reina o cumprimentou afetuosamente, revelando o que o esperava para conversar. Tsubasa, se demonstrando desconfortável, mencionou seus problemas com os exames. Enquanto caminhavam para a escola, Tsubasa questionou o fascínio dela pela história japonesa. Reina se desculpa e se oferece para ajudar Tsubasa nos estudos como forma de retribuição.
Tsubasa explicou sua necessidade de ficar entre os melhores, e Reina assegura que em termos de classificação, ele não precisa se preocupar, pois ela sempre foi a melhor desde que entrou na escola. Tsubasa surta e a senpai oferece ajuda ao perceber sua dificuldade. Ele admira a inteligência dela, recordando como resolveu uma questão facilmente. Ele pede para ela ensiná-lo, expressando o desejo de melhorar na escola e poder permanecer em Hokkaido. Ela concorda em dar aulas nos próximos 3 dias após a aula, o que o deixa empolgado. Reina diz para ele encontrar ela no depósito da biblioteca, e Tsubasa fica preocupado, questionando se ele pode ir para lá, mas ela assegura que é permitido, pois ela é responsável pela biblioteca. Tsubasa, no entanto, suspeita que ela possa estar abusando do poder como bibliotecária. Ela então faz uma pose e promete ensinar muito bem. Ele imagina estudar sozinho com ela, ficando super animado e envergonhado ao mesmo tempo. Ah, meu Deus, esse Tsubasa. No banheiro da escola, Fuyuki e sua amiga conversam sobre o estresse dos estudos. Sua amiga vê Tsubasa com a senpai e avisa a Fuyuki. Fuyuki decide se aproximar, mas hesita ao vê-lo com Reina. Ela ouve a despedida e depois expressa inveja de sua amizade com a senpai. Enquanto caminham juntos, Tsubasa revela que Reina é sua vizinha, surpreendendo Fuyuki, e ela começa a sentir algo estranho em seu coração. Tsubasa apressa Fuyuki para irem à aula. O professor pede que estudem em casa nos próximos 3 dias e diz que eles podem ir também para a biblioteca se quiserem. Fuyuki convida Tsubasa novamente para estudar com ela, mas ele recusa e Fuyuki expressa desânimo por não poder estudar com Tsubasa novamente devido às provas. Tsubasa, lembrando-se da proposta da sua avó, se sente mal, mas vê que aquela era a única maneira de atingir seus objetivos. E por perceber que Fuyuki se culpará, Tsubasa decide ocultar isso dela para evitar piorar a situação. Ele está determinado a estudar ao máximo para não deixar Hokkaido. Ao entrar na sala de Reina, ela pergunta a senha e Tsubasa fala, percebendo seu amor pela história. Reina pergunta o que deve ensinar naquele momento. Tsubasa fica perturbado, mas logo se concentra e pede a Reina para ensinar matemática para ele. Após a avaliação, Reina elogia seu desempenho, sugerindo que ele pode ficar em primeiro lugar no ano. Tsubasa pede uma análise detalhada e Reina identifica alguns erros por falta de atenção. Ela sugere revisar, já que a professora repete problemas em suas provas. Enquanto Tsubasa faz os simulados feitos por Reina, ela o observa, mas são mandados embora da escola, pois a escola estava fechando. Tsubasa agradece a Reina. Ela pergunta o motivo de tanto esforço, e Tsubasa revela que quer se esforçar agora para estar com pessoas preciosas no futuro. Comovida, Reina oferece uma recompensa, um encontro se ele ficar no topo. Tsubasa fica confuso. Enquanto isso, em casa, Fuyuki ri assistindo TV. Sua irmã a lembra das provas, mas Fuyuki diz que está sem vontade de estudar. A mãe brinca sobre a inspiração quando Tsubasa estava presente, e depois de Fuyuki ficar um pouco nervosa com isso, elas acabam decidindo tomar um pouco de guaraná. Fuyuki pergunta à mãe se ela já sentiu um frio na barriga e um aperto no coração, e pergunta se aquilo era um sintoma de gripe, deixando sua mãe um pouco confusa. Enquanto isso, Tsubasa agradece a Reina por ajudá-la nos estudos, e ela revela que tem um objetivo, que é sair com ele. No dia do teste, Fuyuki está aliviada por não precisar estudar mais. Sayuri se sente pressionada, pois passou o tempo todo jogando e não estudou nada. Reina está orando em sua classe, e sua amiga questiona o porquê dela estar daquele jeito. Ela diz que não estava preocupada com as provas, e sim com outras coisas. Tsubasa se mantém calmo e decide se concentrar ao máximo na prova. Depois da prova, Fuyuki decide ir estudar na biblioteca, pois se saiu muito mal na prova passada, e acaba vendo Tsubasa, mas ao seguir ele, Fuyuki percebe que ele sumiu do nada e que ele não está na biblioteca. Tsubasa fica tímido quando Fuyuki questiona sobre seu envolvimento com Reina. Ele mente para esconder a verdade e concorda em sair após o teste. Após o teste, Fuyuki fica desanimada com sua classificação e pergunta sobre a colocação de Sayuri, ficando ainda mais reprimida. Enquanto isso, o garoto comemora seu bom desempenho com Reina, que revela ter ficado em primeiro lugar. No dia do encontro, eles saem vestidos com roupas tradicionais japonesas.
surpresas. Fuyuki em casa se sente desanimada após as provas e decide ficar dormindo. Sua mãe tenta animar ela, mas não consegue. Tsubasa e Reina passeiam no parque e Tsubasa fica triste, pois nunca teve um encontro e não sabe para onde ele pode levar Reina, mas ela o tranquiliza, falando que isso não importava. A mãe de Fuyuki vai ao trabalho e no caminho encontra Tsubasa com Reina. Ela logo manda mensagem para Fuyuki e Fuyuki se desespera ao ver a mensagem de sua mãe, dizendo que Tsubasa está em um encontro com uma garota. Fuyuki convida Sayuri para espiar Tsubasa e percebem que ele e Reina estão vestindo kimono. Sayuri percebe que Tsubasa está tendo um encontro com Reina. Ao ver Reina encantada com um urso gigante, Sayuri explica que é um Melon Kuma, mascote local de Yubari. Tsubasa se oferece para pegar um para ela. Reina aceita e Sayuri fica brava ao vê-lo ter dificuldades. Fuyuki observa Tsubasa como uma pessoa gentil e admirável, enquanto Sayuri está ocupada pegando ursos de pelúcia. Tsubasa e Reina decidem ir assistir ao filme que ela quer ver. Eles decidiram ir ao cinema e Fuyuki chama Sayuri para acompanhá-los, mas Sayuri diz que precisa de uma sacola para os bichinhos de pelúcia dela que ela pegou. Elas perdem Tsubasa de vista e Sayuri consola Fuyuki. Em busca de Tsubasa, Sayuri menciona um filme de anime que gostaria de ver e Fuyuki sugere irem ao cinema para assisti-lo. Tsubasa e Reina continuam assistindo ao filme pedido por Reina. Tsubasa nota que se trata de uma luta para estabelecer uma carreira e a protagonista se questiona sobre receber elogios honestos. Reina chora ao se identificar com a protagonista. Após o filme, eles discutem sobre ele. Reina explica sua busca por aprovação e Tsubasa incentiva, citando uma cena do filme. Tsubasa compartilha sobre sua vida em Hokkaido e Reina se surpreende, mas ele diz que é teimoso, não rebelde. Tsubasa destaca o lado positivo da busca de aprovação de Reina, inspirando os outros a melhorar. Reina e Tsubasa descobrem que têm muitas coisas em comum. Após uma conversa depois do filme, Reina expressa interesse em conhecê-lo melhor e surpreende ao perguntar se Tsubasa tem uma namorada. Enquanto isso, Fuyuki e Sayuri, ao sair da sala de cinema, encontram Reina e Tsubasa. Tsubasa compartilha que não tem namorada e fala sobre os desafios de se socializar em Hokkaido, mas destaca seus bons amigos. Reina sugere que eles saiam juntos com suas amigas, mas Fuyuki interrompe, querendo organizar o encontro e revelando que estavam ouvindo a conversa. Reina pergunta quem são as garotas e Tsubasa as apresenta como amigas importantes. Enquanto discutem, Reina entende a dinâmica entre eles. Fuyuki a admira e pede para apertar sua mão. Reina ri, aceita e concorda com Tsubasa sobre sua importância como amiga. Durante o passeio, a mãe de Fuyuki, feliz por vender muitas roupas na loja que trabalha, convida todos para comer carne. Ao experimentar a carne, Fuyuki e Tsubasa ficam entusiasmados. Reina inicialmente acha a carne que Fuyuki comeu estranha, mas ao experimentar também se encanta. A mãe de Fuyuki sugere que eles comam bife de capi, explicando que é o bife de diafragma. Tsubasa, surpreso, elogia a carne, associando erroneamente a carne de cordeiro ou jinksunga. Fuyuki corrige, dizendo que jinksunga pode ser apreciado em casa. Nesta conversa, Tsubasa elogia a carne e diz que ela parece ser gourmet, mas a mãe de Fuyuki discorda, falando que o que dá gosto à carne é a churrasqueira. Fuyuki destaca que a churrasqueira é essencial para fazer uma carne deliciosa. Durante o diálogo, a mãe de Fuyuki provoca Tsubasa sobre estar cercado por garotas adoráveis, e ela acaba esquecendo de mencionar Fuyuki reclama, mas a mãe alega que ela é parte da família e não precisa de elogios. Fuyuki destaca a inteligência de Reina, mas Tsubasa explica que Reina trabalha duro para construir essa imagem. Sayuri elogia Reina erroneamente, mas Fuyuki esclarece, enfatizando o esforço de Reina. Sayuri reconhece o erro e se desculpa. Tsubasa lembra Reina sobre as pessoas que se espelham nela. Após irem ao restaurante, Fuyuki pergunta se ele está saindo com Reina, mas ele explica que foi um encontro com um propósito. Fuyuki pede para ser a próxima a sair com ele, pois eles já estão perto das férias de verão, e isso deixa Tsubasa muito envergonhado. Ela diz que estava brincando, mas mesmo assim Tsubasa confirma que fica ansioso pela primavera de Hokkaido. No dia seguinte, na escola, Fuyuki animadamente pergunta a Sayuri sobre suas expectativas para o dia White Day. Sayuri diz que as pessoas não levam o dia muito a sério, mas Fuyuki acredita que Tsubasa esteja planejando algo especial. Fuyuki conversa com Tsubasa, que confirma estar pensando em retribuir os presentes dados a ele no dia de São Valentim.
e dar alguma coisa para elas no dia White Day, mas ainda não escolheu nada. Matsu, ao ouvir a conversa, decide se desculpar com Fuyuki e Sayuri e pede conselhos a Tsubasa, e diz a ele que ele estava muito arrependido pelo comportamento anterior. Tsubasa sugere que Matsu se desculpe normalmente e peça para continuar sendo um amigo delas. Matsu concorda e promete se redimir no White Day. Em casa, Tsubasa pede ajuda à sua avó para fazer algo especial para suas amigas. A avó de Tsubasa descobre sobre o White Day, um novo evento, pois em sua época não tinha isso. Tsubasa explica que é um dia para expressar gratidão de forma não formal. Matsu se desculpa com Fuyuki, dá uma torta de cebola e Tsubasa entrega biscoitos de leite como agradecimentos a todos. Fuyuki fica feliz e pede a receita a Tsubasa. Matsu planeja levar Tsubasa para pescar como agradecimento por ter ajudado ele a se desculpar com Fuyuki. Tsubasa diz que será sua primeira vez pescando, mas aceita, e é convidado por Matsu para aproveitar o final da temporada de pescas. Eles encontram Fuyuki e explica que está ali com sua família, mas no momento está sozinha. Matsu a convida para pescar junto com eles e ela aceita. Durante a espera sem sucesso, Tsubasa destaca que a parte divertida da pesca é a espera. Matsu decide verificar se seu pai pegou alguma coisa, e Tsubasa pergunta se Fuyuki estava entediada, mas Fuyuki comenta para Tsubasa que não estava entediada e diz que está aproveitando o tempo deles juntos. Ela percebe que Tsubasa está com seus lábios ressecados e diz que ele pode passar um protetor labial dela para proteger sua boca. Tsubasa fica todo envergonhado, mas ela diz que não tem problema, e quando ela agarra seu rosto para passar o batom, Tsubasa imagina aquilo como um beijo indireto e pensa como seria beijar Fuyuki, mas antes de se realizar, Matsu interrompe, dizendo que seu pai pegou vários peixes e eles precisam ir para perto de lá. Por mais estranho que seja, Tsubasa fica aliviado por isso, pois para ele, Matsu o salvou de um grande problema. Que estranho, Tsubasa. Será que ele é? Tsubasa e seus amigos pescam em um novo local, pegam peixes e os fritam. Tsubasa fica impressionado com o sabor dos peixes. Matsu lembra que tem alguns bolos para dar para eles, bolinhos de arroz, e Tsubasa se torna entusiasta da culinária, comendo tudo junto. Matsu explica sobre derreter manteiga no caldo para poder deixar o bolinho de arroz mais gostoso. Tsubasa tenta pescar mais, encerrando a primeira sessão da pesca. E no outro dia ele acorda com um resfriado por se empolgar demais no frio durante a pesca. Sayuri pergunta sobre sua saúde e sua avó cuida dele. Quando ela sai, o resfriado de Tsubasa piora. Tsubasa percebe que ficar doente não é agradável. E quando ele está quase desmaiando, Fuyuki aparece para cuidar dele. Fuyuki diz ter encontrado a avó de Tsubasa no caminho, e a avó dele pediu para ela cuidar dele. Ela mede sua temperatura, oferece uma bala de hortelã para ele e decide cuidar dele o dia inteiro. Tsubasa fica grato. Ele começa a ficar muito tonto e Fuyuki pergunta o que ela pode fazer para ele. Então ele pede para ela ficar ao seu lado. Ele segura sua mão e ela diz que iria ficar com ele mais um pouco. Tsubasa adormece e no dia seguinte, Tsubasa se sente melhor. Ele agradece a Fuyuki por trazer bala de hortelã para ele e diz que elas o ajudaram a se recuperar. Durante a conversa, ele menciona ter a sensação de terem ficado de mãos dadas a noite toda. E Fuyuki diz que possa ser apenas um sonho. E então, Fuyuki expressa o desejo de permanecer assim para sempre, demonstrando que ela está começando a ficar apaixonada por ele. Em casa, Tsubasa percebe que a primavera amenizou o clima em Hokkaido. Ele se prepara e vai para a escola, relembrando como estava nevando quando chegou 2 meses atrás. No caminho, encontra Fuyuki, que o esperava para irem juntos. Ela briga com Tsubasa por fazê-la esperar no frio, e ele pede desculpas e diz que era para ela avisar na próxima vez. Durante o trajeto, Tsubasa percebe que Fuyuki está animada e ela pergunta sobre o resfriado dele. Ele diz que está melhor, mas sua avó ainda está preocupada com ele. Fuyuki lamenta não ter aproveitado as férias ao lado dele e Tsubasa fica envergonhado. Mudando de assunto, eles falam sobre as estações em Hokkaido e Tóquio. Ao ver um pé de cerejeira, Tsubasa expressa ansiedade para ver as cerejeiras em Hokkaido. Ele menciona a possibilidade de estarem na mesma classe, mas Fuyuki explica que os alunos serão separados entre os mais
mais dedicados e os menos disciplinados na nova turma, e fala que escutou isso de um boato. Tsubasa não sabia sobre a divisão de turmas, considerando isso apenas um boato. Mesmo assim, ela expressa tristeza ao pensar que pode ficar em turmas diferentes de Tsubasa. No caminho para a escola, Tsubasa tranquiliza Fuyuki, assegurando que ainda se verão todos os dias, independentemente da turma. Isso a reconforta, e eles continuam para a escola. Ao chegarem, descobrem que estão na mesma turma, desmentindo o boato sobre separação por inteligência e disciplina. Tsubasa prevê um bom ano juntos, e Sayuri se junta a eles e diz estar na mesma turma também. Fuyuki fica animada, mas Sayuri menciona que já sentia que ficariam juntos novamente. Tsubasa informa sobre o rumor de turmas formadas por alunos do mesmo nível. Sayuri ouviu o boato, mas não deu importância. Fuyuki nota que ela cortou o cabelo e Sayuri diz que fez isso para se sentir mais leve. Elogiando, Fuyuki destaca a aparência primavérea de Sayuri e Tsubasa concorda. Eles são interrompidos por Matsu, que os informa de que estão na mesma sala. Matsu expressa felicidade por estarem juntos e os convida para ir à aula. Ele destaca que não ficará sozinho na turma nova e os leva para a sala. Tsubasa pergunta a Sayuri sobre continuar o jogo e Matsu, que gosta de jogos, entra na conversa. Fuyuki se sente excluída, mas Tsubasa a convida para se juntar, animando-o. Na sala de aula, a professora pede à turma para escolher um representante de classe e um vice-representante. Matsu recomenda Tsubasa, destacando sua inteligência e consideração pelos amigos. Tsubasa fica envergonhado e Matsu enfatiza que Tsubasa valoriza a opinião de todos, proporcionando aulas inclusivas. Fuyuki concorda com a sugestão de Matsu e recomenda Tsubasa como representante também. Matsu enfatiza que Tsubasa é de Tóquio. Tsubasa questiona se isso é relevante. A professora pergunta a Tsubasa sua opinião e ele concorda em tentar ser representante. Não havendo mais voluntários, a professora diz que Tsubasa é o representante da classe e Fuyuki se candidata a vice-representante. Matsu questiona se Fuyuki está disposta e ela confirma. Fuyuki e Tsubasa são escolhidos como representantes. A professora fica feliz com o sucesso da eleição, mas Sayuri se sente um pouco desconfortável com tudo isso. Em casa, Tsubasa liga para Sayuri e eles jogam Encruzilhada Anila Velho Horizonte, também conhecido como Cruz Roll. Sayuri descobre que Tsubasa comprou um console recentemente usando sua mesada e se sente culpada por isso. Tsubasa diz que não tem nada e agradece a Sayuri por convidá-lo para jogar online, usando o nome Aneko em referência a si mesmo. Ele pergunta o nick dela. Sayuri agora é Tada. Ele estranha perguntando a origem e ela recusa falar. Ao perceber desconforto de Sayuri, ele se desculpa e elogia o apelido. Eles voltam ao jogo e deixam a história para lá. Tsubasa visita a casa de Sayuri no jogo, surpreendido pelos detalhes. Sayuri diz que capricha quando leva algo a sério e que ele é o primeiro a entrar em sua casa virtual. Tsubasa então vai mostrar sua casa e Sayuri o elogia, mas ele está com poucos itens, pois ele é iniciante. Ela oferece decoração para sua casa e ela sugere colher madeira em sua montanha. Ela deu o nome da montanha por conta de R$1 em Hokkaido. Sayuri elogia Tsubasa por ser iniciante. Ele agradece, dizendo que sem ela teria desistido há muito tempo. Tsubasa elogia Sayuri como forte. Ela discorda, considerando ele e Fuyuki melhores. Lembra da eleição na escola, onde Matsu os escolheu como representante de turma. Tsubasa explica que Matsu é descontraído e habilidoso em questões sociais. Sayuri expressa surpresa por ele ter aceitado o cargo. Sayuri se compara a Matsu, destacando que ele é respeitado, ao contrário dela, que nunca muda. Tsubasa assegura que ela mudou muito desde o último dia que eles se conheceram, defendendo agora seus amigos, como na discussão com Matsu para proteger Fuyuki. E no outro dia na escola, depois das aulas, Tsubasa ensina Fuyuki sobre as responsabilidades dos representantes de turma. Ao notar que já está de noite, Fuyuki acha emocionante estar na escola a essa hora, mas Tsubasa discorda, achando o ambiente vazio. Contudo, ela destaca que isso é positivo, parecendo que são as únicas pessoas do mundo. Tsubasa expressa felicidade por tê-la como vice-representante. Fuyuki confessa ser a primeira vez como representante de turma, escolhendo o cargo para passar mais tempo com Tsubasa. Ele ri e pede para ela parar de provocá-lo, mas Fuyuki diz que não estava brincando e que queria muito passar mais tempo com Tsubasa. E quando eles estão no maior climão, são interrompidos pela professora, que pede para eles terminarem logo, pois já estava tarde e a escola iria fechar. No caminho para casa, Tsubasa nota a tristeza de Fuyuki, que menciona um evento do próximo mês e pede para Tsubasa arranjar um dia livre nesse evento para compartilhar algo importante com ele, e Tsubasa fica todo confuso. Pela manhã, Fuyuki se arruma
arruma cuidadosamente e vai encontrar Tsubasa na estação. Ele mal dormiu, pensando no que Fuyuki disse no dia anterior. Ele imagina que poderia ser uma declaração de amor, mas descarta a ideia. Fuyuki chega com a sua mãe. Sua mãe a instrui a ligar se precisar e elogia sua aparência. Confiantemente, Fuyuki convida Tsubasa para uma viagem de trem que duraria 3 horas. Ela quer manter o destino em segredo para surpreendê-lo. Durante a viagem, Fuyuki adormece, lembrando Tsubasa de quando ela fez o mesmo em sua casa. Tsubasa reflete sobre sua estadia em Hokkaido, sentindo uma conexão íntima com Fuyuki e sua influência sobre ele. Tsubasa olha para Fuyuki, que acorda. Um raio de sol a ilumina e ele chama ela de linda, mas logo se desculpa dizendo que foi só pela luz refletindo nela. Fuyuki ri e o chama de maluco. Eles chegam a Ambara e decidem ir de bicicleta até um restaurante. Tsubasa admira Fuyuki e ela comenta sobre a vida. Eles chegam ao restaurante e lá eles elogiam a comida. Fuyuki nota Tsubasa feliz comendo e o elogia, deixando-o envergonhado. Ele retribui o elogio e Fuyuki faz ele experimentar seu crepe e depois pede sua opinião sobre acessórios de cabelo. Tsubasa escolhe um acessório para Fuyuki comprar e nota outro que também ficaria bem nela. No caminho para um local secreto, ele adormece em seu ombro. Quando chegam, Fuyuki o surpreende, tapando seus olhos e revela que estão num parque Hishimoku Shibazakura, apresentando a uma variedade de flores de cerejeira de Hokkaido. Tsubasa fica emocionado e grato pela surpresa, percebendo que Hokkaido não é apenas um lugar frio. Eles exploram o parque juntos, tiram fotos e Fuyuki explica por que escolheu aquele lugar. Tsubasa decide não questionar e apenas aproveitar o momento. Tsubasa percebe que o lugar mudará ao longo dos anos, mesmo sem alterações no parque. Fuyuki brinca sobre como ele estará velho, mas Tsubasa lembra que terão a mesma idade. Fuyuki diz que cuidará do corpo e manterá uma boa aparência, diferente dele, e Tsubasa concorda, elogiando a mãe de Fuyuki e sua genética boa em parecer novas. E Fuyuki decide tirar uma foto juntos para lembrar o momento. Fuyuki menciona um santuário onde se pode pedir uma fortuna específica, como fertilidade, e deixa Tsubasa envergonhado. Fuyuki expressa o desejo de voltar lá com ele no futuro para mais fotos e para mais experiências. Tsubasa questiona se continuaria amigos até lá. Enquanto isso, Renan pensa em Tsubasa e decide visitá-lo, mas ele não está em casa e por isso ela decide ficar em casa com seu cachorrinho. Fuyuki convida Tsubasa para fazer um cartaz, agindo como um casal, mas ainda não são oficialmente um. Compram um sorvete. Após visitarem o santuário, Fuyuki quer voltar para casa, pois o sol está se pondo. Tsubasa concorda e, achando aquela cena linda, Tsubasa acaba tirando uma foto dela. Fuyuki pergunta se ela ficou bonita na foto que Tsubasa tirou. Ele evita responder diretamente, dizendo que enviaria a foto para ela. Ao olhar o celular, Tsubasa vê que Fuyuki colocou a foto dos dois como sua foto de perfil, deixando-o envergonhado, mas ele pensa que é mais uma provocação dela. Ele decide aproveitar o momento para dar a Fuyuki uma pulseira que comprou pensando nela. Fuyuki pede para ele colocá-la. Enquanto isso, eles são observados por um homem com seu filho. Fuyuki se pergunta sobre como as pessoas os veem juntos. Tsubasa fica sem palavras, decidindo dizer que são apenas amigos próximos, mas sua voz treme e ele sente uma ansiedade forte, como se tivesse dito algo errado. Fuyuki concorda com ele, mas não parece feliz. Tsubasa sente-se acovardado por não expressar seus verdadeiros sentimentos e percebe que Fuyuki está se afastando. Decide contar a verdade, mas Fuyuki interrompe para revelar seus planos de estudar no exterior para se especializar em maquiagem. Ela atribui sua mudança de atitude a Tsubasa, elogiando sua capacidade de compreender as pessoas e sua influência positiva em sua vida. Decidida a seguir o exemplo dele, agradece-lhe e expressa sua gratidão. Só que Tsubasa ficou em estado de choque e, sem pensar duas vezes, quando ela vira para ele, Tsubasa a abraça, deixando-a confusa e envergonhada. Ao se afastar, ela nota que Tsubasa está chorando, a deixando assustada e sem entender o que estava acontecendo. No hotel, Tsubasa e Fuyuki lembram-se do que aconteceu antes deles pararem lá, onde eles estavam no parque e percebem que ele estava prestes a fechar. Um funcionário avisa que eles perderam o último ônibus. Fuyuki verifica os horários no celular e encontra um ônibus programado, mas o funcionário explica que aos fins de semana os horários mudam. Tsubasa liga para seu pai e pensa que Tsubasa está com um amigo e pergunta se Tsubasa quer passar mais tempo com ele. Tsubasa concorda e depois se assusta quando o pai sugere que fiquem no hotel de um amigo. No hotel, eles percebem
percebem que houve um mal-entendido sobre a ideia do pai de Tsubasa. Eles vão jantar e ficam admirados com tanta comida. Eles ficam satisfeitos e decidem voltar para o quarto. Tsubasa fica tenso ao pensar em ficar sozinho com Fuyuki no quarto. Fuyuki pede para tomar banho primeiro, deixando Tsubasa nervoso. Ele luta para controlar seus pensamentos inapropriados enquanto espera por ela, e tem algumas alucinações com ela. Tsubasa decide ligar a TV para se distrair, mas logo volta a pensar na garota e no que ela falou sobre sua viagem. Ele se questiona se vai vê-la novamente. Fuyuki sai do banho, percebe que Tsubasa está exausto e dormindo e o vê adormecido. Ela olha para ele com carinho e faz algo com ele enquanto ele dorme. E quando Tsubasa acorda, percebe que Fuyuki não está mais lá. No dia seguinte, Sayori fica preocupada ao notar a ausência de Tsubasa no jogo e nas mensagens. Asuka apresenta Hina a Sayori e as convida para o karaokê, mas Sayori recusa. Asuka sai com Hina e Asuka sugere que Sayori saia mais para conhecer alguém. Hina pergunta a Sayori sobre um interesse romântico e ela fica toda envergonhada. Asuka insinua que Sayori gosta de alguém de sua classe. Fuyuki e sua mãe aparecem no local. Enquanto isso, Hina visita a casa de Tsubasa e oferece alguma coisa ao seu pai. Takashi agradece o presente e pergunta se ela quer ver Tsubasa, mas Hina diz que não é necessário. Ela estava apenas preocupada porque não o viu durante as férias. Takashi acompanha Hina até o portão e agradece novamente pelas guloseimas. Enquanto isso, Fuyuki conta para Sayori que vai estudar no exterior, e Asuka lembra que Hina é fã de Fuyuki por ela ser parecida com uma personagem de um jogo. Fuyuki agradece Sayori pelo conselho e diz que quer seguir em frente sem esperar demais. Ela admira a determinação de Tsubasa, Sayori e Hina e decide se dedicar aos estudos de maquiagem como eles. Fuyuki recebe uma mensagem da mãe para ir embora e avisa Sayori que está indo para o aeroporto. Então Sayori manda uma mensagem para Tsubasa, dizendo que Fuyuki estava indo para o aeroporto e pergunta se ele não vai dizer adeus para ela. Tsubasa se levanta e diz que iria fazer algo. Sayori convida as amigas para o karaokê. Asuka nota a mudança na amiga e Sayori diz que não pode jogar o tempo todo. Então vemos a lembrança de Tsubasa. Quando ele acorda, ele vê a carta dela, onde ela estava dizendo algumas coisas para ele, se desculpando por ela ter ido-se embora sem acordar ele, pois ele estava muito cansado, e por isso ele acha que ela não gosta mais dele. Ele quer vê-la antes que ela parta, mas está paralisado. Ele tenta se forçar a ir antes que seja tarde, e um grampo de cabelo dela cai da bolsa dele, e Tsubasa decide devolvê-lo, sentindo uma sensação de que ela estava o empurrando para ir. Ele pede ao pai para levá-la ao aeroporto. O pai diz que está ocupado, mas concorda ao ver a urgência do filho, e eles se preparam para ir. A mãe de Fuyuki está animada para ir ao exterior. Fuyuki parece nervosa e triste. Tsubasa vai para o aeroporto enquanto Fuyuki pensa em algo. A mãe de Fuyuki vai ao banheiro, deixando Fuyuki sozinha. Fuyuki pensa em Tsubasa e conclui que ele não iria para o aeroporto vê-la por apenas um grampo de cabelo. No entanto, no caminho para a sala de embarque, Tsubasa a surpreende, entregando-lhe o grampo de cabelo para ela. Ele expressa sua gratidão por tê-la conhecido e diz que ela foi a melhor coisa que lhe aconteceu, e promete esperá-la, mesmo que seja por um longo tempo. Fuyuki então revela que só estará fora por 2 semanas, o que deixa Tsubasa envergonhado, pois ele pensava que ela iria passar muito tempo por lá. Apesar disso, ela promete voltar mais madura e vai embora. Depois de 2 semanas, Sayori convida Tsubasa para ir a um evento com ela, e ele aceita, e na escola, a professora está fazendo a chamada, e Tsubasa está um pouco desligado. Durante a aula, Fuyuki chega tarde e é repreendida por isso. Ela ganha comida de Tsubasa e acaba comendo na sala, levando outra reclamação da professora por estar fazendo isso durante a aula. E por fim, a professora o chama para uma conversa após a aula. Esse foi o episódio 12 desse anime de romance incrível. Cara, Fuyuki e Tsubasa são um casal perfeito. E mano, espero que esse não seja o último episódio dessa temporada. Vamos ficar na expectativa que isso não aconteça agora. Mas se você gostou, deixa teu like aqui. E não se esquece de se inscrever no canal. Assim você estará me ajudando a bater a meta de 1000 inscritos. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Fui!